E agora nós estamos aqui em mais um GenaCast, hoje com convidados muito especiais aqui conosco, Flávia Alves e Josivan Feitosa, dois grandes empresários aqui do Vale do São Francisco. E hoje a gente vai falar um pouquinho com eles sobre gestão, sobre a importância de um profissional, a importância de treinamentos na equipe, a importância de como gerir um negócio, né? E algumas pessoas não conseguem entender a importância de estar buscando conhecimento. E eu queria primeiramente, Flávia, que você falasse um pouco quem é Flávia, qual é a sua empresa, faz aí o seu pitch aí da sua empresa e fala um pouquinho para a gente começar esse bate-papo aqui hoje. Vamos lá, antes de mais nada, Gina, muito obrigada, né? Foi uma satisfação estar aqui com vocês, pelo convite. É sempre bom a gente falar um pouco da nossa história, conversarmos, né, entre empresários e, por que não, inspirar alguém que está lá do outro lado e precisa aí de uma intuição, de um insight, e a gente, com a nossa humilde contribuição, pode ser inspiração para alguém, né, em algum momento. Bom, a minha história como empreendedora, ela começa muito antes da minha empresa nascer, né? Eu ainda trabalhava como CLT e tinha aquele sonho, aquela vontade de sempre fazer um pouco mais, sabe? De ocupar uma lacuna que existisse no mercado, de resolver um problema, de encontrar uma solução. Então, eu sempre fui uma enfermeira inquieta, uma enfermeira que pensava: o que será que eu posso mais? O que será que eu posso fazer mais? Eu mal sabia que ali era o início, né, de uma caminhada que viria e me deixaria ainda mais inquieta, porque o empreendedor é assim, né? A gente se testa o tempo todo. E o mais interessante, Flávia, é a gente não saber que tem a ver empreendedora, que eu acho que na época você não tinha nem noção do que era empreender. Não tinha a menor ideia. Eu já solucionava pequenos problemas, pequenas lacunas dos municípios do interior, né, que eu trabalhava. Pra você ter uma ideia, lá não se fazia eletrocardiograma, lá não se fazia ultrassom. Então, eu comprava as máquinas, né, e contratava os médicos que moravam fora para fazer os exames. Então, isso já era ver, né, uma oportunidade dentro de uma dificuldade. E isso a gente vai treinando com o tempo, né? Sempre que eu vejo uma dificuldade, eu vejo, aí tem uma oportunidade. Então, é a gente treinar realmente o olho, né? Obviamente, de início, dentro daquilo que você entende, né? Para que você não quebre tanto a cabeça. Então, eu entrei no meu nicho de saúde, que era algo que eu já conhecia, e fui desenvolvendo habilidades, desenvolvendo o meu olhar para ver onde eu poderia fazer algo mais. Flávia, você hoje tem uma empresa que, se a gente for fazer um valuation, é uma empresa aproximadamente aí um valuation bem raso, acima de 20 milhões, né? Sim. E eu quero que você fale exatamente para alguns empresários que estão nos escutando que nem sempre foi assim, né? Nem Como sempre foi você assim. começou? Quanto você tinha? O que você tinha para começar esse negócio que tem apenas 10 anos? Fizemos 11 agora. Há 11 anos, né? 11 anos. E algumas pessoas olham assim: ah, mas para mim empreender, eu tenho que ter dinheiro. Não Né? mesmo. Eu quero que você fale um pouquinho isso para gente, para que os nossos ouvintes lá do GenaCast, eles sejam, pô, mas como hoje, em 11 anos, essa jornada, né? Como você começou? Na verdade, Flávia Alves não tinha dinheiro. O que eu tinha mesmo, Gena, naquela época era um desejo de empreender e de ser dona do meu próprio negócio. Mas eu não sabia que era tão
tão, não é desgastante a palavra, é desafiante ser empreendedor, sabe? Eu só tinha uma intuição, não era nem um sonho, eu não planejei muito bem, tanto que eu tenho um primo que ele é professor de empreendedorismo, e ele diz assim: Flávia, venha dar o seu depoimento aqui para os meus alunos. Aí eu disse: olha, eu vou desensinar tudo que você ensinou, porque, na verdade, eu não fiz o caminho normal, usual, que todo mundo que quer empreender faz, né? Você tem uma quantia em dinheiro e você vai ali com muita parcimônia, tomando as providências, pagando aquelas taxas e fazendo... Não. Eu sabia que Petrolina era uma cidade de pessoas exigentes, de uma sociedade que valorizava o bom. Então, quando eu abri a Humanas, na verdade, não era Humanas Home Care, era Humanas Enfermagem, porque eu só queria trabalhar com aquilo que eu verdadeiramente entendia e sabia fazer, que era enfermagem. Então, de início, era Humanas Enfermagem. Mas, de repente, o telefone começa a tocar e aí pergunta: você tem tal serviço? Você tem tal serviço? Você tem tal serviço? E eu nunca disse que não tinha. Esse foi um detalhe, eu acho que crucial. Crucial não. Eu acredito que foi um detalhe extremamente importante. Sim. Né? Porque é exatamente, eu não tenho, mas eu tenho como conseguir buscar. Isso. Né? Porque é exatamente o que é o empreendedor. O empreendedor, na verdade... O que é? Ele chega a oportunidade, ele tem que estar preparado, ele tem que ser ousado. Isso, se ele não tiver, se ele não tiver ousadia, ele não vai. Sempre fui. Por que ele não vai? Se ele não tiver ousadia? Porque o mais rápido vai atropelar ele. É verdade. Você não tinha o serviço, mas você conhecia pessoas que faziam o serviço. Então você conectou e você sempre fui muito bem relacionada. Exatamente. Nessa área. Isso faz total diferença. E daí, o que é que eu comecei a observar? Que a minha empresa não deveria fazer somente aquilo que eu queria fazer, que eu queria que ela fizesse. Não, eu tinha que prestar atenção ao que o mercado me pedia. Então, com insegurança, com dúvidas, mas fui assim mesmo. Eu acho que esse é o grande detalhe que muda o jogo, sabe? É você enfrentar as suas próprias dúvidas. É você ir com receio, é você ir com medo mesmo, porque aquele medo que te paralisa, você nunca saberá e se, né? E se tivesse dado certo. Então, o mercado sempre foi o meu termômetro. Eu ouvia, e sim, eu tenho, e ainda oferecia mais do que uma só coisa. Eu dava um leque de opções, mesmo sem aquele serviço estar estabelecido no meu rol de atividades. E sempre deu certo, até que eu vi a necessidade que a gente tinha de ter também um serviço de ambulâncias. Foi uma coisa que eu percebi logo cedo, quando eu trabalhava nos hospitais. Os pacientes e os familiares diziam assim: e agora? Meu pai fez uma cirurgia ortopédica e ele vai para casa como? Ele não pode ir de carro. Também não pode ir em qualquer carro. O SAMU não vai deixar. E o que é que eu vou fazer? Então, isso foi me dando um alerta. Poxa, eu preciso comprar ambulâncias. E aí comprei uma primeira ambulância, muito timidamente. Aqui em Petrolina, Gina, esse nome Home Care causava muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Porque o Home Care, ele quer dizer em casa. E o em casa significa praticamente a pessoa que está totalmente debilitada. Sempre relacionavam a idosos, exatamente. A pessoas o Home Care, ele relaciona naturalmente, então é uma quebra de paradigma. Por exemplo, talvez o Home Care hoje é um hospital de luxo. Sim. É o hospital, e isso é bem interessante que eu estou trazendo uma pessoa para Petrolina para falar só de luxo.
né? O que é luxo, na verdade? É você entender que o luxo é algo que eu quero evidenciar em qualquer segmento onde eu posso atender pessoas que gostam de conforto. Isso, Na verdade, exclusividade. exclusividade. Então, isso é luxo. Então, hoje, por exemplo, aqui tem muitas pessoas que não têm plano de saúde. Então, eu posso ligar para Humanas e simplesmente a pessoa ir me atender em casa, um cardiologista me atender No em horário casa, marcado. ao invés de eu ir para uma fila. Isso. Ou então ligar para uma clínica que só tem daqui um mês. Isso. Né? Ou mesmo que tenha hoje, você vai esperar 2, 3 horas Tá? para ser atendido. Então, assim, essa comodidade que as pessoas não conseguem perceber, né? De o que é de fato a nomenclatura. Porque se você for olhar a nomenclatura do home care, na verdade é isso. É verdade. A nomenclatura dele é isso. Então, foge completamente o que o que realmente faz. E o nosso atendimento realmente é exclusivo, o nosso atendimento realmente é personalizado. É algo que sempre foi valor para mim, foi tratar bem, tratar com excelência, porque o excelente você nunca alcança, né? Excelência é um estilo de vida. Quando você pensa que já está excelente, você lembra, não, pode melhorar, tudo que está bom sempre pode melhorar. Não há nada bom que não possa ser melhorado, e nada ruim que não possa ser piorado. E aí veio também a pandemia, né? Eu já tinha umas 2 ambulâncias, e um detalhe muito importante, que foi meramente intuição, não existia um planejamento muito bem desenhado na minha cabeça, sabe, Gena? Mas a intuição sempre me levou. E depois eu percebi que quando a gente segue a nossa intuição, a gente geralmente não erra. Mas quando a gente vai muito só pelo raciocínio, às vezes a gente acaba tomando um caminho contrário. Na época da pandemia, eu tive a oportunidade de comprar 4 ambulâncias, né? E isso foi antes de todo o processo da pandemia. Eu disse, vou comprar. Eu quero crescer nesse nicho de ambulâncias, né? Eu quero suprir essa necessidade, porque também só tinha SAMU. Eu já sabia que o SAMU não dava conta de todas as famílias e munícipes de Petrolina e Juazeiro, que a gente, quando faz o cálculo, tem que fazer o cálculo dos 2. Uhum. E aí comprei essas ambulâncias. Logo após comprar essas ambulâncias, estourou a pandemia. E aí foi o período que a gente mais trabalhou. Período muito desafiante, sabe? Mais trabalhou, mais ganhou dinheiro, e daqui a pouco a gente vai voltar para saber como foi essa parte. Sim. Vamos agora conversar um pouquinho com o nosso empresário Josivan Feitosa, que trabalha com um segmento muito importante também para o Vale, que é etiquetas para o segmento em especial da exportação de fruticultura. Fala um pouquinho aí de como você começou, fala um pouquinho sobre a sua empresa, Josivan, sobre o começo, se você tinha, como foi que você começou, porque é muito importante para quem está nos escutando saber, como a gente escutou um pouco a história de Flávia, que não se empreende apenas com dinheiro, né? Às vezes a gente empreende com ideias e quando a gente menos percebe, a gente está dentro de um negócio e quando a gente mais percebe, a gente está dentro de um grande negócio. Verdade. Primeiramente, boa noite, Gena, Flávia. Assim, é um prazer lhe agradecer demais pelo convite. Então, assim, é uma satisfação imensa estar aqui no GenaCast. Então, assim, eu sempre fui CLT, assim como minha amiga Flávia aqui. No ano de 2000, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui dentro de Petrolina mesmo, com adesivos, nesse mesmo ramo. E não tinha essa intenção de ser empresário, nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas devido à exigência do mercado, havendo algumas melhorias que poderiam acontecer se eu tivesse a minha própria empresa, vendo até defeitos também na empresa que eu trabalhava. Então, acho que isso é normal. A gente tenta melhorar da melhor maneira possível e fica pensando lá na frente, o que é que eu poderia fazer se eu fosse o empresário, se eu fosse o dono da empresa. E ao decorrer do tempo, em 2003,
conheci minha mola mestre, que é a minha esposa hoje, e a gente Seu começou par. a pensar, o meu par. Então a gente começou a sonhar juntos. E daí passamos a fazer a faculdade de administração. A gente tinha achava que era uma coisa, né? E realmente não era aquilo que a gente esperava. E Mas aprender tudo para empreender. tudo para empreender. Mas na realidade não é bem assim. Lógico, você tem a faculdade ela lhe dá um norte, um caminho, mas você tem muita coisa o que enfrentar para realmente você chegar ao patamar que nós chegamos hoje. Não desmerecendo a faculdade de maneira nenhuma, né? Tem que estudar mesmo e é muito interessante. Só que há um confronto, né? Quando você vê a parte da faculdade com aquilo que você realmente emprega no seu dia a dia. Tem coisas que são totalmente bem diferentes. Então, assim, foi uma experiência incrível para a gente, nós dois fazendo faculdade. E dentro da faculdade fizemos um trabalho de plano de negócio. E nesse plano de negócio veio o nome Ativale, né? Que hoje a nossa empresa chama-se Ativale, Etiquetas e Rótulos do Vale. E desse plano de negócios surgiu o Ativale em 2012, a gente começou a abrir nosso CNPJ. E daí, trabalhando paralelamente ao que a gente tinha, nós éramos CLTs, e fazendo nosso trabalho de final de semana, vendendo etiquetas, vendendo produtos paralelos, bobina térmica, ribbon, consertando a etiquetadora, nada foi fácil, mas muito gratificante hoje, quando a gente olha para trás assim, enxerga lá atrás, caramba, que foi que isso aconteceu com a gente assim, dessa forma, e é muito bacana ver tudo isso aí. E quando foi em 2016, houve a oportunidade da gente realmente começar a fabricar etiquetas. E com o pouco que a gente tinha, não era muita coisa, mas deu pra gente começando nosso negócio. Comprava matéria-prima, Vamos faltava trabalhar nos dias de hoje. Vamos em 16, né? 2016. Quanto você tinha? Eu tinha 30 mil reais 30 naquela mil época. reais para Isso, para começar. começar. E com isso tive uma ajuda muito grande de um grande amigo meu, que ainda hoje é meu amigo, assim, cliente e amigo, que ele botava fé no que eu ia fazer, então ele resolveu me ajudar com mais 30 mil, então iniciamos aí com 60 mil reais. Um amigo emprestou 30 e você tinha Eu 30. tinha 30, justamente. E daí começamos a Etivale começou realmente a fabricar etiquetas, e sonhando sempre lá na frente. E 2019 nos programamos e fizemos a primeira compra do nosso primeiro maquinário, que hoje é um top de linha, um maquinário já, um equipamento fora de série, que hoje faz etiquetas aí incríveis. E assim, crescendo aí a cada dia. Em 2022, tive a honra de conhecer Gena desde 2016, já fazia cursos com Gena. Então, a gente já tem alguns cursos voltados para a área financeira. E 2021, é um cidadão, gente boa demais, chama-se Gervásio, ele começou a falar sobre Gena. A Gena tá com um programa legal, Intef, uma pessoa assim e tal. E aí, vamos lá, vamos conhecer Gena, vamos. E aí, meio que tardio. Você foi um pouco resistente. Eu também. Que coincidência, os dois foi Gervásio, né? Foi. E, então, assim, realmente houve uma resistência para fazer os programas de Gena, mas, assim, foi muito bacana. Minha esposa fez primeiro, né, Shirlene, adorou de cara, já adorou. Você vai ter que fazer. Eu disse, claro que sim, vamos lá. E aí, em 2022, tanto eu como ela começamos a fazer o Intef, fizemos o Intef e já começamos uma assessoria financeira com Gena. Então, assim, a gente, por mais que a gente tenha trabalhado de lá para cá, tenha crescido, mas a gente faltava algo. A gente começou a se perder no meio do caminho. Então, pode falar. Assim, a gente foi uma coisa que impactou bastante a gente e o conhecimento com Gena. Então, agora eu vou começar a fazer para vocês algumas perguntas, né? Que vai ser ping-pong, vai para um, vai para o outro, né? sim. Que é exatamente
o processo, porque quando a gente começa a empreender, de uma forma geral, a gente vai, a coisa vai dando certo, e a gente vai se empolgando, e a gente vai crescendo, e a gente esquece do básico, a estrutura, né? E aí, quando a gente vê, a casa tá para desmoronar, porque eu cresci, agora eu não tenho estrutura, e agora eu faço o quê? Né? E aí, quando você se percebe, você tá faltando dinheiro aqui, mas tem que botar ali, tem que fazer isso, e na verdade você não estava preparado, que é o grande desafio de não se preparar para ser empresário, né? E a gente vê isso não só comigo, com você, com a Flávia, mas de uma maneira geral. Hoje nós três estamos fazendo mentoria com Conrado Adolfo, e a própria história de Conrado fala isso muito claramente. Ele teve que cair absurdamente para poder ser quem ele é hoje. O João Kepler, que eu já fiz também com mentoria. Enfim, todos esses plays, todas as pessoas, na verdade, que têm grandes negócios, que são pessoas realmente diferenciadas, eles tiveram picos e vales. Né? Rufino também. Né? Não, Rufino teve. Rufino é recordista. Rufino é maravilhoso, né? Rufino é 4, 5 vezes, e assim, e o mais interessante de tudo não é o quantas vezes ele quebrou, é a energia dele e todo o processo, que eu acho que a energia dele é tão vibrante que nem combina com o estado negativo. E ele realmente consegue virar o jogo de uma forma muito positiva, né? Incrível. Porque eu acho que o grande desafio nosso, como empresários, é se manter no entusiasmo, se manter na positividade, mesmo diante dos grandes desafios, né? E eu sei que tanto Flávia como você, Josivan, tiveram desafio nesse percurso, Sim, né? É tanto que eu cheguei, né, para vocês, que eu costumo dizer que o empresário devia me contratar antes, né? Ou então no momento bom, e não no momento que não está tão bom, né? E diante dos desafios, eu queria que você falasse de um grande desafio que você teve, o que foi que você pensou? O que foi que veio na sua cabeça quando você começou a ver determinadas coisas no seu negócio? Assim. E o que levou também a isso, que é importante, né? Sim, sim. Na realidade, como você falou, né? O empresário, ele começa muito bem, é um nicho de mercado, assim, satisfatório. Você cresce muito e, na realidade, desordenadamente, assim, não tem uma organização. Principalmente na área financeira, que é, assim, crucial. Você começa a ter, você tem o dinheiro, você sabe que está caindo dinheiro na conta, você tem material para trabalhar, está pagando os funcionários em dias, mas você não tem planejamento. Na realidade é o planejamento. Como é que eu vou utilizar esse dinheiro que eu estou recebendo? Para onde é que ele vai? Como ele vai? Que dia que vai? Ou que dia que eu tenho esse dinheiro na minha conta? O que é que eu posso fazer com ele quando ele estiver na conta? Então, assim, hoje com o trabalho de Gena, a gente enxerga tudo isso de uma maneira muito mais clara, né? Você consegue planejar. Mas o que foi que fez você a dor, né? Porque o que foi que fez você dizer assim, não, eu já busquei, porque a gente, empresário, a gente tem um hábito de achar que a gente vai conseguir. Sim. Porque o grande desafio é esse. Não, eu vou conseguir. O mês que vem vai ser melhor. Vai dar um jeito, vai resolver. E aí você fica postergando o tempo inteiro. E quando você, muitas vezes, chegou à Gena, a situação podia estar melhor. Sim. Ela foi só se agravando por você achar que ia sair disso. Faz sentido? Faz sim. Aí eu quero que você fale exatamente para quem está nos ouvindo, que pode estar... Não no momento, você está no estado hoje excelente em relação ao estado que você estava 2 anos atrás. Isso. Tá? Mas, por exemplo, hoje mesmo eu tive uma pessoa que me procurou essa semana, o estado dela está bem desafiador, porque para mim o maior desafio no ser humano é dever agiota. Quando ele está nessa fase, a situação dele está assim extremamente precária. Não tem mais o que ele pensar.
né? Então, agora ou eu vou para um especialista, ou eu tô ferrado. Porque o agiota é algo que eu não desejo a ninguém. Então, essa é a pior dívida. Com certeza. Né? As outras dívidas são dívidas totalmente negociáveis, totalmente que você consegue resolver, que não é o caso de nenhum de vocês dois, né? Então, assim, mas assim, eu quero que você fale para quem está nos escutando exatamente o que foi que fez você tomar a decisão. Porque tinha mais de 2 anos que Gervásio dizia para você me contratar. Veja só, muitas vezes a gente acha que a gente está pagando muito por um serviço desse. E na realidade não é, porque o retorno é muito mais gratificante do que aquela... Hoje a gente trata como uma pequena porcentagem, esse investimento que você vai fazer, esse pequeno investimento, porque é um investimento que vale a pena. Então, assim, a gente estava no momento passando um momento de dificuldades, não conseguindo mais pagar as contas, postergando o pagamento de impostos, bancos, você tendo que estar negociando em cima de negociação. Que é o erro. Que é um Confissão erro, de dívida, exatamente. Na verdade, sem dever. Isso. Né? É porque o maior agiota, só que ele é regulamentado, é o banco. Sim, justamente. Então, assim, nós estávamos, na realidade, numa bola de neve, entrando na bola de neve e a bola de neve querendo nos engolir. Então, como você disse, no tempo que Gervásio nos orientou ali procurar, se a gente tivesse feito isso naquele momento, eu acho que tinha resolvido muito mais rápido, muito mais... não tinha sido tão desafiante como foi, né? Mas realmente foi isso que aconteceu. Então, quando nós nos vimos nessa bola de neve, não, vamos procurar o especialista. E o especialista, sem dúvida nenhuma, foi o Gena, que a gente procurou. E quanto tempo você passou? Em quanto tempo você conseguiu ver claramente que as coisas estavam acontecendo? Não é porque, assim, às vezes as pessoas, eu gosto muito de falar para os empresários que não, financeiro não é conto de fada e não é varinha de condão, né? A gente sempre fala que é 90 dias, né? 120 dias, diagnóstico mais 90 dias para começar um processo, mas para que você comece a perceber ele andar, não que ele vai ser resolvido. Né? Exato. Que às vezes ele acha assim, não, tudo bom, 90... Ótimo. Como se fosse resolver em 90 dias, né? E eu digo que a única coisa que eu consegui resolver em 120 dias foi um posto de combustível, por ter apenas pouquíssimos produtos. Isso é uma coisa muito fácil de controlar, né? Mas os demais negócios, de forma nenhuma. Não, sem dúvida. Assim, nós trabalhamos com muitos itens, então é muito desafiante trabalhar porque são muitas variáveis. Mas assim, com 60 dias a gente já deu para perceber que a coisa ia engrenar. Por que eu digo isso? Você já teve um retorno de 60 dias? Não é questão do retorno, mas de você realmente ver que aquilo que você estava tendo, aquele problema que você estava tendo de postergar a conta, de questão de bancos, questão de impostos, você começa a sanar esses problemas. E com 60 dias já deu para perceber, já teve um termômetro. Quando a gente começou foi em agosto de 2022, começamos. Então finalizamos o ano bem, um pouco de dinheiro no caixa já tendo... Mas com dinheiro. Com dinheiro, graças a Deus. E assim, já deu para começar o ano bem estruturado e finalizamos o ano de 2023 também assim, super melhor do que o ano passado, do que o outro ano anterior. Então, é bom você ver essa evolução, é bacana porque realmente você diz, poxa, a coisa tá dando certo. Lógico que com os puxão de orelha também, né, que... Eu nem faço isso. Mas, assim, mas muito válido a gente sentir sabe que esse puxão de orelha é um puxão de orelha carinhoso, quer trazer a gente para cima, que venha comigo que você tem capacidade de ser melhor do que o que você é hoje. Então é isso que a gente faz com a gente. E dentro disso, gente, existiu outras coisas que foram feitas dentro do processo, mas eu vou deixar a Flávia falar primeiro aqui, que eu vou fazer o ping-pong agora deles dois.
Flávia, fala pra gente o desafio, o porquê que você foi buscar o profissional, qual era o momento que você estava vivendo. Eu quero que você fale também uma coisa que para mim faz muito sentido, que foi você deixar a sua empresa para fazer um sonho, Sim. tá? Eu Que só queria... talvez não fosse um sonho, fosse um pesadelo, mas tá tudo certo. Verdade. Se transformou nisso, né? É. Por um momento. Eu só queria registrar que o dinheiro que eu tinha para abrir minha empresa era um carro, viu? É só para deixar claro que às vezes as pessoas dizem, ela não tinha dinheiro, mas como foi que ela abriu? Eu vendi o carro, inclusive tem uma sócia sua que fez exatamente a mesma coisa agora, né? Eu vendi o carro para poder abrir a empresa, mas eu não poderia abrir de qualquer forma. Então, era o escritório, eram os melhores móveis, né? Então, só nisso daí já foi o dinheiro todo, né? Então, eu não sou um bom exemplo de, de como abrir corretamente uma empresa. Mas vamos lá. Durante uns 9 anos, a minha empresa foi muito bem, sabe, Gena? Hoje eu faço um curso de MBA na FGV e um dos meus professores, exatamente de finanças, ele colocou a foto de uma criança na parede e disse assim, sabe quem é essa criança aqui? E a gente não. Só médicos, tá? Só médicos, grandes empresários na FGV. Essa criança são vocês. E ele estava absolutamente correto, porque o empresário, ele não é forjado a ser empresário desde o início. Quando você se forma, quando você tem alguma formação acadêmica, você aprende tecnicamente a desenvolver o seu trabalho, mas na prática é completamente diferente. Então, você é jogado no mercado de trabalho, né, para ser CLT, e quando você quer empreender, você vai sozinho. Você vai na sua intuição, você vai com os vai dando certo. Com os seus sonhos. Então, aquilo no início vai dando certo, você vai contratando pessoas. É tanta ingenuidade, sabe, da parte do empresário que tem boa vontade, que quer crescer, que quer gerar empregos, né, renda, que quer prosperar, que quer crescer, que chega num determinado momento que vai dando tudo bem de tal forma que você pensa que vai ser sempre assim. Aí você começa a aumentar o negócio. E você não raciocina muito bem, você não pesa os prós e os contras das suas atitudes. Então, sabe quando você erra tentando acertar? Foi o momento que eu vivi. Enfermeira, muito bem resolvida como enfermeira, sabe? Eu costumo dizer que tudo que a Humanas é hoje, que eu consegui construir, foi a minha formação acadêmica que me deu toda essa expertise, conheci pessoas. Eu não sabia que era network, mas já era network. Né? Enquanto eu estava nos hospitais, aí nos interiores, dando os meus plantões, eu estava ali fazendo network, mas eu não sabia que era isso ainda. E as coisas foram dando certo e eu disse, poxa, eu acho que a Humanas precisa de um pouco mais de robustez, de um pouco mais de lastro. E então, acho que está na hora de fazer um curso de medicina. Porque a minha empresa precisa muito de médicos e eu preciso de um diretor clínico. E eu sempre estarei, eu não digo refém, mas eu estarei vinculada ao CRM de uma outra pessoa. Então, como eu já sou responsável técnica pela enfermagem como enfermeira, eu imaginei assim, passo o meu bastão de enfermagem para uma enfermeira qualificada e pego o bastão da direção clínica. E por isso eu fui. Só por isso? Não. Porque eu também sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito curiosa, ia trazer um know-how para mim também, mas eu fui mais por isso. Por isso. Resumo da obra. Faculdade de Medicina não é uma coisa fácil. Isso tira a saúde mental da gente. Eu nunca gostei de fazer nada mais ou menos, então eu estudava bastante, passava as noites estudando. E aí comecei a delargar a minha empresa.
para profissionais e para alguns familiares, né, que já trabalhavam comigo há muito tempo. E aqui e ali eu ia fazendo alguns pequenos ajustes. O que aconteceu? Passei praticamente 4 anos afastada da minha empresa, por conta também da pandemia, né, de ser muito asmática. Eu sabia que se eu pegasse aquilo ali, eu não escapava de jeito nenhum. Então, fiquei muito quieta em casa, né, fazendo tudo de home office. E chegou o ponto em que a empresa perdeu a minha essência, perdeu a minha pegada, perdeu a minha filosofia. As pessoas começaram também a se perder, porque elas enxergavam em mim a liderança, né, o governo. Isso foi causando muito desconforto nos profissionais, né? Então, aquela cultura que existia, ela se perdeu. As pessoas que eu imaginei que fossem extremamente competentes para lidar com aquilo, elas demonstraram também muita inconsistência nas suas atitudes, e eu demorei um pouco para verificar tudo isso. Então, chegou o dia que eu tive que fazer escolhas, né? Eu disse, olha, a minha empresa não está bem, e eu vou ter que tomar providências. Então, com muita dor, com muita satisfação, eu fechei minha faculdade de medicina e fui tomar conta da Humanas. Você recebeu um intimato, fala a verdade. Não, mas não foi só isso. E assim, do meu chefe principal, né? Certo. Porque ele é quem comanda tudo. Eu só confirmei. Olha, você chegou e falou, uma prima minha na época, que era uma das minhas contadoras, falou, assim, eu acho que Deus usou muitas pessoas para me guiar e dizer assim, toma essa decisão. Porque eu estava muito perdida, porque eu queria muito aquilo também, ainda quero, né? Em algum momento eu vou voltar e vou terminar. Mas o que acontece? Esse meu afastamento causou um estrago muito grande na empresa. E eu disse, é hora de voltar, ver, realmente me aprofundar como é que a empresa está e ver o que é que eu posso fazer. De verdade, eu nem imaginava mais que teria como resolver. Porque, como eu falei, o empresário, o empreendedor, é como se fosse uma criança. Ele não consegue enxergar tão longe quanto pessoas que já trabalham nesse ramo financeiro, que sabem as saídas, né? Que sabem maneiras de se negociar, que sabem brechas, que conhecem regime tributário, que conhecem como é que o banco trabalha. Então, a gente está tão dentro do processo, do operacional, do tático, que a gente não sabe como é que o mercado financeiro funciona, a gente não sabe as regras do jogo, a gente não sabe jogar esse xadrez, né? A gente só sabe trabalhar e fazer aquilo que tecnicamente a gente se formou para fazer. E aí, nesse momento, uma coisa que eu não tenho dificuldade, Gena, nunca tive, foi de pedir ajuda. De saber, não, isso eu não consigo sozinha. Isso aqui eu não consigo resolver sozinha, né? Então, eu fui em busca de vários mentores, de várias pessoas que poderiam me ajudar, cada uma no seu nicho. E a primeira pessoa que se aproximou de mim, que me chacoalhou e me colocou no eixo novamente, foi Gena. Né? Foi a primeira pessoa que chegou e disse, não é assim. Tem solução, tem essa opção, e nós vamos decidir juntos, a várias mãos, o que é que vai ser melhor. Né? Então, eu me sinto uma pessoa muito abençoada, sabe? Muito querida mesmo, assim, por Deus. Eu acho que é o trabalho que a gente desenvolve que salva tantas vidas, que ele espera aí, deixa eu cuidar disso aqui, porque ainda existe uma lista enorme de pessoas que precisam ser salvas, e essa empresa tem que continuar. Então, você me ajudou muito, Tiago Atanásio me ajudou muito, Denise, que trabalha com você, espetacular, fantástica, aquela calma dela, excelente mediadora, sabe negociar muito bem.
E aí, outros cursos que eu fui fazer, o próprio Conrado chegou, acho que está mais ou menos com 1 ano, né, que eu venho acompanhando e saindo da bolha, entendendo que o mercado empresarial, que o mundo corporativo é muito mais do que o que a gente acha que é. Flávia, mas eu quero que você fale, é bem importante, você falou um pouco, né, que no momento da dor, no momento que eu fiz o levantamento, algumas coisas, por exemplo, você estava com a casa fechada há mais de 1 ano, que é Sim. assim, pagando um aluguel altíssimo, né? Que eu digo, quando você me falou assim, você tem uma casa, como assim tem uma casa? Eu tenho uma casa assim, assim, eu digo, pronto, então eu quero ir lá conhecer essa casa, porque você vai se mudar para lá. Aí você, ela gosta de tudo muito bonito, tá? Muito, muito vaidosa. Aí ela disse, mas eu não tenho como ir para lá agora. Eu digo, tem sim, você vai do jeito que ela tá, da forma que ela tá. Não é como, você não vai para o lugar que você deseja, você vai para o lugar que você vai construir algo para você construir o que você deseja, né? E assim, e a casa era, gente, a casa era 10 vezes melhor do que o que ela estava pagando, uma fortuna de aluguel. E ela estava mais de 1 ano com essa casa fechada. Caramba. Então, ela estava com uma venda que era uma venda que eu não sei, parecia assim, que era algo até do inimigo mesmo. Ela não conseguia enxergar, que era algo tão óbvio, né? E foi uma das primeiras medidas que a gente tomou, né? A decisão de tomar, que foi coisa assim de 2, 3 meses assim, para se mudar, e foi tudo muito rápido para se mudar para essa casa. Hoje é uma mega estrutura. Uma mega estrutura. É como se dissesse assim, ela saiu de um casebre para uma mansão. E essa mansão ficou fechada há mais de 1 ano. Ela pagando um aluguel absurdo num casebre. Uau. É basicamente isso. Posso comparar que era um casebre com uma mansão? Com certeza. Né? Até a energia do lugar Tudo. era diferente. Não tinha lugar para chegar. Tudo era difícil onde ela estava. E ela foi para um lugar que é surreal. Extraordinário, extraordinário. Né? Energia boa, um lugar clean, né? E hoje está realmente muito melhor do que estava. Só para vocês entenderem o que é a gente não está vedado, né? E assim, o processo que é importante da consultoria é que vocês entendam, da mentoria, é que o mentor, ele enxerga algo que vocês não conseguem. Exatamente. De uma forma que pra gente, vocês estão com um problema enorme e a gente chega assim, mas é só isso. Por quê? Porque vocês estão focados, que é a regra 90-10. Vocês estão focados 90% no problema. E a gente está 90% dissociado e focado para dar a solução. O problema é 10% para a gente. 90% é a solução. Então, para a gente é muito simples. Né? E aí, quando você fala assim, eu achei, porque algumas vezes você dizia assim, eu acho que não vai. Eu digo, vai. E era bem interessante, que eu sempre trabalho com advogado. Ele dizia, Gena, tu é muito ousada. Eu digo, faça só o que eu disser. Eu faço e você ajusta do outro lado. Por quê? Porque, gente, a empresa ela só não dá certo quando a gente não tem fé em Deus ou a gente fez algo para machucar ou para fazer mal a alguém. Quando isso não faz sentido, aí eu comprei essa jarra, mas eu já comprei com a intenção de não pagar. É porque você é mau caráter. Você é uma pessoa que você já faz as coisas para prejudicar o outro. Mas quando isso não acontece, isso é um formato natural do processo, gente, de gestão. Uma empresa, ela tinha vários anos e assim, essa empresa da Flávia, ela praticamente a gente teve que começar do zero, toda a parte de arquivamento, a parte de gestão, a parte de processos, porque a partir do momento que ela saiu da empresa, as pessoas esqueceram de fazer o que era para ser feito. Ela saiu, deixou um caixa. Parece que você geralmente troca. Ela saiu, na verdade, da empresa, deixou um caixa recheado e voltou com caixa negativo.
Caramba. Por quê? Porque ela confiava. E isso fica a dica para vocês. Não queria. Ela confiava. Ela não conferia. E quando ela chegou o momento que ela foi conferir, nem documento tinha para ela conferir. Foi uma fase bem desafiante. E a gente não está falando, gente, de uma empresa pequena. Nós estamos falando de uma empresa grande. Nós estamos falando de uma empresa, um faturamento acima de 500 mil. Não estamos falando de uma empresa que fatura R$50. Não é essa empresa. Para vocês entenderem, quem está nos escutando, a importância de treinamento. Então, Flávia, ela começou, exatamente como Josivan, a fazer o quê? A buscar conhecimento. Eu fui só a abertura. Eu fui o início do processo. Se o empresário também não quer, não vai, né? Não vai, Exatamente. não vai. Então, assim, eu cheguei, mas eu já fui na lateralidade com o advogado, a gente mudou contabilidade, depois a gente mudou de novo a contabilidade, Flávia começou a fazer outros treinamentos, começou a fazer outras mentorias, começou a buscar a mesma coisa do Josivan. Começou a buscar conhecimento. Né? Porque quantos empresários pagaria 100K para estar numa mentoria? É verdade. Por quê? Porque é muito dinheiro. E se é muito dinheiro, você nunca vai ter. Então, o que é que a gente tem que começar? Se a pessoa está falando num valor desse e tem quem pague, está validado. Não tem erro. Não tem como dar errado. Desde que eu consiga mergulhar e pegar tudo de bom. Aí eu vou aplicar tudo. Gente, se você aplicar 30% do que você vai aprender, você vai ganhar 10 vezes mais o valor que você pagou. Só 30%. Precisa muita coisa. E é isso que as pessoas têm que começar a entender. Os desafios são grandes, sim. Mas eu quero só que vocês respondam uma coisa. Vocês acreditam que a empresa de vocês tinha gestão? Tinha não. Tinha processos? É muito complicado. Tinha processos? Não. É assim, quando a gente vê, E quando olhe a gente lá. olha lá atrás, assim, eu tava ouvindo vocês Fala mais falando forte, aqui. faz mais tempo. Tava ouvindo vocês falando aqui, então eu comecei a reprise, assim, lá atrás, dos levantamentos que foi feito por Gena, pela equipe dela. Então, quando ela perguntava, isso aqui vocês devem tanto, a gente dizia X, é o que tava, a gente sabia que tava. É isso aqui, vocês devem quanto? Y. E quando você puxa todo o levantamento, que você olha assim e diz, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir pagar isso aqui mais nunca na minha vida. E, Então entra o assim, desespero, né? Meio que desespero, mas vamos lá, ver o que a Gena vai dizer. Quando ela disse, não, isso aqui, não, fazer assim, tal, vamos traçar os planos estratégicos e a gente vai sair dessa. Pronto. Simples assim. Eu disse, é só isso? Mas na realidade é o conhecimento, a capacidade que a pessoa tem de enxergar lá na frente, como Flávia falou. A gente tá dentro dali tava dentro da garrafa e olhando para fora e não conseguia enxergar o rótulo. E o medo que vocês têm dos bancos, os medos que vocês têm de dever, que é absurdo, né? E assim, quando a gente chega assim, esse aí é o que a gente não tem que dar ousadia para ele. Tem aval, tem penhora, tem não, então deixa ele aí quieto. Mas, Gena, eu lembro que uma vez a gente estava a questão da negociação de um cartão. E eu disse, não é hora ainda. Aí ela, mas Gena, não sei o que. Eu digo, não é hora ainda. Aquele mesmo cartão, eu acho que você conseguiu pagar 5 vezes menor, né? Bem mais que 5. Bem mais que 5. Era uns 70 mil reais, eu paguei por 3.700, mais ou menos. Entendeu? Então, por quê? Mas ela quase pagava. Eu digo, não pague, porque no Brasil, quem tem direito é quem não tem. O banco Só negocia com quem só deve. negocia com quem deve. Essa é a lei.
Por quê? Porque o seu dinheiro, ele já tinha um seguro, ele já recebeu. O resto é lucro, independente do valor que você paga. Porque todo empréstimo que a gente tira no banco tem um seguro. Isso. Então, eles não perdem. Prestamista, né? Mas algumas pessoas acreditam que vão morrer, porque a vida inteira o que é que a gente escuta? A única coisa que você É o tem nome. é seu nome. Se A gente você, cresce ouvindo isso, né? verdade. se você sujar seu nome, acabou. É isso ou não? É. E a gente acredita que isso é verdade. E hoje a gente vê tanta gente famosa que não paga os impostos e tem aqueles escândalos na televisão e eles nem estão nem preocupados com isso. É muito criação também do nordestino, né? A gente cresce ouvindo o pai e mãe falar isso. Na verdade, Flávia Alves, no fundo, tem isso muito vivo ainda. E graças a Deus, e a todas as providências, né, que nós tomamos em várias mãos, tudo deu certo. Sim. Né? Mas seria muito doloroso para mim tomar qualquer outro tipo de providência, sabe? Seria muito doloroso. Mas o importante é recuar para avançar. Isso. O recuar é que é doloroso e que muitas vezes a escolha errada pode ser o preço muito mais alto. Né? Eu estou com um empresário agora que é exatamente isso que eu falei para eles essa semana. Eu digo, ó, vocês estão no melhor momento. Vocês não têm dívida. Vocês estão num momento muito bom. Vocês estão acabando tudo que tem para manter um custo que vocês não podem. Vocês não têm capacidade. Então, se você não recuar agora, você vai recuar na dor, que é muito pior. Porque é só questão de tempo. Então, quando eu recuo, claro que a empresa só temos 2 anos. Imagina a sua empresa que 3 anos. Então, ela vai ser como você sonhou. Mas por quê? Como vocês sonharam. Por quê? Porque agora vocês aprenderam. Agora vocês têm gestão. Agora vocês fizeram um processo incrível. Processo dentro da empresa. Vocês têm um bom recurso humanos. Vocês estão com uma boa mentoria. Então, hoje, vocês são uns verdadeiros por quê? Vocês perguntam tudo. Então, quando eu passo a perguntar tudo, é muito mais difícil acontecer algo. Eu agora confiro. Vocês conferem hoje. Sim. Vocês não confiam mais em ninguém. Vocês passaram a conferir. Então, a possibilidade. Porque o que foi que aconteceu? Desperdício. O que foi que aconteceu? Muito roubo. O que foi que aconteceu? Nada que aconteceu no seu negócio estava amarrado. As coisas que aconteceram dentro do seu negócio foi exatamente porque não tinha gestão. Não tinha gestão, não tinha controles. E aquilo que não se controla, que não se pode medir. Você não governa aquilo que você não mede, né? Você não tem como governar aquilo que você não pode medir. Então, isso é muito claro dentro do processo de gestão. Hoje, se aumentar 30% a farmácia, você sabe. Com certeza. Confiro tudo. Se aumentar 30% o insumo e não aumentar a receita, você sabe naturalmente. Sem dúvida. Mas antes você não se percebia. Ou seja, só tem despesa. E você não analisava. Eu lembro quando eu cheguei lá que eu vi a farmácia, eu tomei um sujo. Eu digo, isso está errado. E hoje, fatura muito mais, a farmácia é menor. O valor. Hoje eu acho que fatura quase o dobro da época. E não se gasta o que se gastava lá atrás. Entende? Porque o ditado popular, tirar com a pólvora a leia, é maravilhoso. Né? Então as pessoas começam a entender, ela sabe que eu só tomo 3 copos de água, então
Eu não posso pegar 5 garrafas. Porque se eu pegar 5 garrafas, ela já tem essa noção. Só que se todo mundo pega e ninguém sabe quantos copos você toma, ela toma, é muito fácil tirar. Então, hoje vocês estão com a empresa, na verdade, vocês entenderam o que é gestão. Vocês entenderam o que é processo. E é por isso que a empresa de vocês está cada dia crescendo e tendo lucro. Porque o que é lucro é empresa bem gerida. Exatamente isso. É uma E eu empresa bem sempre, gerida. eu sempre costumo dizer assim, sabe, Gena? É como se Deus tivesse um propósito, né? Um propósito para a gente. E ele diz assim, ó, eu tenho uma coisa muito grande para te dar, mas eu só vou te dar depois que você aprender. Porque você ainda não está pronta para receber o muito. Então você vai ter um susto aqui no seu pouco, você vai sofrer para aprender, e só depois disso eu vou te confiar algo maior, sabe? É muito isso. A falta de conhecimento faz com que você tome decisões erradas pensando que são decisões certas. Uhum. E eu vou além, né? O conhecimento traz a consciência, porque você só conhecer não significa que você vai fazer. Sim. Né? Quando você conhece e você tem a consciência, né, que para que você mude a sua situação, e a minha responsabilidade, como a sua também, é muito grande, porque não somos só nós. Né? Existem pessoas, famílias que trabalham conosco. Então, isso me doía muito, sabe? Quando eu pensava no todo. E, assim, eu fui muito feliz em ter tido conhecimento, ter buscado, ter tido essa consciência e, além do mais, a coragem de fazer aquilo que eu não queria fazer. Porque se há uma coisa que o empresário faz muito, é aquilo que não quer. Mas você me lembrou agora, lembrei de algo que você disse a mim, que isso não me peça. Eu digo, mas é isso que você vai fazer. Eu disse, a partir de hoje, quem dá o clique dos pagamentos é você. Gena, não faça isso, fulano só... É você. E até hoje sou eu que pago tudo. E já me acostumei também, né? Diga-se de passagem. Então, assim, eu digo, pra gente saber onde é que tá o furo, pra gente saber todo, você vai pagar tudo. Tudo é tudo. Porque você tem o olhar de saber se isso pode ser ou isso não pode ser. E assim, foi muito importante para mim também na época conhecer os fornecedores, né? Os nomes deles. E assim, a gente teve também muita sorte no processo, que a gente encontrou uma pessoa muito boa para nos ajudar lá, que foi a Suzana. Né? Foi uma pessoa que fez total diferença, tinha muito conhecimento, tanto em administrativo como contábil e jurídico, isso fez muita diferença, somou ali com Denise e para a gente colocar a casa em ordem, e assim, fez uma soma absurda. Todos os trabalhos que eu tenho feito com Denise na linha de frente, que é, na verdade, Denise é quem me conta o que vocês não me contam, e isso faz muita diferença para o processo, né? Que foi o caso de Josivan também, muita coisa que não chegava a mim dele, chegava dela, e aí a coisa ia acontecendo, porque muitas vezes vocês não falam, o óbvio vocês acham que não é para falar, porque é óbvio, mas o óbvio muitas vezes não é óbvio. Tem que ser dito, o óbvio precisa ser dito, né? E atrapalha muitas vezes no processo. Ok? Mas a gente está finalizando o nosso podcast, o nosso GenaCast, e eu quero que vocês falem as considerações finais, como se vocês estivessem agora na frente mentorando alguém que estivesse um processo desafiante financeiramente, o que é que você diria para ele? Vamos lá. Não deixar para amanhã o que você possa fazer hoje. Tudo que a gente deixa de fazer hoje, o amanhã sempre será o ontem. Então,
assim, não tardar na providência que você tiver que tomar, tem que tome hoje. Mas o que é a hoje. providência? Fala mais claro para eles, né? Seja mais... Assim, muitas vezes quando a gente é empresário, a gente acha que sabe tudo, né? Uhum. Porque a gente conhece o nosso produto, a gente sabe vender, a gente sabe receber dinheiro, fazer o dinheiro acontecer, mas na realidade esquece de uma coisa muito importante que é a parte de gerenciamento, de você ter realmente um financeiro que lhe dê resultados, que lhe mostre os resultados. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu tô falando isso porque foi o que aconteceu com a gente. A gente não tinha um financeiro realmente que me mostrasse o caminho da gente seguir. E isso dificultou muito a minha vida, a nossa vida, a empresa. A empresa que hoje é quase 30 funcionários, quase 30 famílias que dependem dali. Então, meio que foi uma irresponsabilidade por nossa parte de ter chegado ao ponto que chegou. Mas que, mesmo tardio, a gente procurou. 3 coisas que você vai dizer para esse empresário que está te escutando agora. Qual 3 coisas que foram imprescindíveis que você tomou a decisão para que você está na posição que você está hoje? Tratar a empresa como CNPJ. Tirar o coração. Isso. Vamos lá. Gerenciar pessoas. Eu acho que é muito interessante quando você pensa em ajudar pessoas, em ajudar o próximo. Ajudou bastante a gente. Ajudar o próximo, isso não quer dizer que você tem que dar nada para alguém. Uhum. Você tem que ajudar o próximo a entender o porquê que ele está ali também dentro da empresa. E a gente está trabalhando muito isso, essa parte humana da empresa. Eu não quero que você fale hoje. Eu quero que você fale 2 anos atrás. Hoje você está extremamente lapidado. Você está num momento onde você está buscando não mais aquele caos. Você não está mais no caos. Você está no processo, você está na zona de crescimento. Você está na zona de crescimento. Eu quero que você diga para aquele empresário que está lhe escutando agora, que está ferrado. E você tem a oportunidade de dizer a ele que tem luz no fim do túnel. Tem luz. O que é que você diria para ele? Como eu falei, tratar a empresa como CNPJ. Sim. Certo? Procurar a ajuda de um profissional. Sim. Na área que ele tiver com dificuldade. Sim. E sempre aprender. Procurar aprender. Eu acho que é isso que é o essencial. Eu acrescentaria ser ensinável. Sim. Né? Ou se deixar aprender, né? Na verdade, o processo de consultoria, o processo de quando eu estou no fundo do poço, independente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, eu tenho que buscar um mentor nessa área que possa me ajudar. Eu preciso querer. Foi igual uma pessoa que me mandou um negócio de consultoria. Eu digo, você quer realmente? Você está disposta a mudar? Se você não está disposta, não adianta você fazer. Não é sobre o seu dinheiro. O dinheiro eu ganho de qualquer forma, não é sobre o dinheiro. É sobre o quanto você vai ser ensinado para fazer o processo. Porque o processo não sou eu. O processo são vocês. Perfeito. Ser ensinável, dizer assim, essa vida não me pertence mais. Eu quero ser uma outra pessoa. E a partir daí, tudo muda. Eu acho que não foi simples e nem foi leve para você o processo. Não, de maneira nenhuma. Valeu a pena? Mas muito. Resultado excepcional. Tá? E aí, Flávia Alves? 3 coisas que eu diria para alguém que está agora... Você está mentorando alguém, ele está na sua frente. No momento que eu estive. Eu diria para essa pessoa, primeiro de tudo, que ele ou ela não desistam. Sabe? Quando você está sem esperança, você não tem mais nada. Experimente você passar um dia sem esperança, que você não tem mais nada. O que eu falei antes, né? Essa questão de ter esperança, de ter fé, de não desistir, é você fazer aquilo que você não quer. Você passa a noite em claro, mas de manhã você acorda
e você vai fazer o que precisa ser feito. Por mais que doa. Por mais Mas que essa sangue. pessoa que você está falando aí agora com ela não tem esperança. Ela está vendo que nada dá mais certo. O que é que você diria para ela? Porque assim, tem momentos na nossa vida, e todos nós passamos por isso, que a gente olha e a gente não enxerga luz. É verdade. Não enxerga luz. Mas, assim, existe uma tarefa, várias tarefas, que a gente não consegue delegar. Existem tarefas que ou a gente quer, ou a gente faz, ou a gente abraça, ou a coisa não anda, a coisa não funciona. Sem um mínimo de ação, primeiramente mental e depois física, né? Atitude mental e depois física, ninguém consegue sair do lugar. Então, era uma outra coisa que eu ia falar. Mentalidade. A mente da gente tanto nos eleva como nos derruba. Sim. E esse processo eu vivenciei muito. Então, a força e a energia que eu tive que gastar para eu fazer minimamente o que precisava ser feito foi muito grande. Foi muito grande. Entender que você não vai conseguir sozinho, entender que você precisa de ajuda, o orgulho, a vaidade, o brio nesse momento atrapalha muito, né? Porque as pessoas preferem ficar em silêncio e ver tudo desmoronar a pedir ajuda. Então, são fatores assim determinantes para que a gente comece a caminhar. Mudar de mentalidade, ter esperança, ter minimamente fé, se apegar a algo que você acredite, né? E agir, e ação. Vai ser fácil? Vai ser do dia para a noite? Não. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Dentro de nós vibra a nossa potência. Dentro de nós existe algo que a gente faz e faz bem feito. Dentro de nós existe arte. Então, busque dentro de você, se você está trabalhando com algum ramo de alguma coisa que não faz teu coração cantar, busca isso. Busca isso, porque existe um talento que precisa ser desenvolvido. E não desiste. Mas, Flávia, me fala uma coisa. Se dentro de todo o seu processo, naquele momento que você estava, se você não tivesse, se eu não tivesse chegado, né, dentro daquele momento, a gente está falando aqui de gestão, de dinheiro, né, de negócio, Sim. né? Se eu não tivesse chegado para dizer, Flávia, não é tanto como você pensa, não é isso, Sim. que é o mentorar, né? E Sim. dizer assim, o caminho. Porque muitas vezes, eu costumo até falar que você faz vários cursos, mas eu não tenho ninguém para me direcionar. Então, quando eu não tenho ninguém para dizer assim, pegar na mão e dizer assim, bora, vai dar certo, ó, o caminho é esse, vamos. Não dá. Isso. E eu queria que você falasse exatamente para essa pessoa, exatamente sobre isso. A gente ter fé ajuda, mas tem muitas horas que isso não basta. Eu, na minha concepção, e aí eu quero que fique claro para quem está nos escutando, e quero perguntar para vocês exatamente isso. Vocês acreditam que vocês estariam como vocês estão hoje sem mentores? Não, com certeza não. Então, eu fui antes desse processo, né? Quando eu falei assim, pedir ajuda, agir, levantar e fazer o que precisa ser feito, foi exatamente isso que eu fiz, né? Mas eu lembra que o ouvinte, a pessoa que vai te escutar o teu podcast, ele não tem a tua mentalidade. E ele está no caos. E quando a gente está no caos, a gente não pensa. A gente não tem esse discernimento de dizer para onde eu vou. Porque em alguns momentos a gente acha que o mentor é caro. A gente acha que não é ele, que eu ainda vou continuar. Não, eu vou ali fazer um curso e eu vou resolver. Eu vou ali fazer isso porque, se vocês imaginarem, vocês tinham ferramentas. Mas vocês talvez não sabiam usar a ferramenta. Mas vocês tinham muitas ferramentas.
Sim ou não? Sim. Tinha, Tinha mas muito. Da gestão que eu precisava, eu não tinha. Porque você não estava Sendo conseguindo... bem sincera, eu sempre fui muito técnica. Certo, você foi técnica, mas até o momento, com toda a sua técnica e toda a sua ineficiência, a sua empresa só ficou um caos quando você saiu dela. Sim. Ineficiência de gestão, sim. Sim, ineficiência de gestão, que a gente está falando aqui. Então, a ineficiência da gestão. Então, da sua forma técnica, ela ainda assim, ela podia ter crescido muito mais se tivesse a parte de gestão, toda a parte de processos, se tivesse crescido mais. Mas o que foi que aconteceu? Dentro do processo de que você saiu, porque a gente tem um tato empresário. Na verdade, a gente tem o tato empresarial que a gente consegue ajustar. A gente não faz bem feito, a gente vai fazer mais ou menos. Aí, quando a gente cresce muito, se a gente não chamar alguém, aí a gente entra no caos. Não chamar um especialista, a gente entra no caos. É. Porque, por exemplo, agora todos nós três estamos fazendo uma mentoria. Né? E assim, a gente vê que algo que eu achava para mim que eu já sabia, eu começo a perceber que eu não sei. Que não é... Que existe outras formas de fazer aquela mesma coisa. Faz Sim. sentido? Sim. Né? Então, para aquelas pessoas que estão nos escutando, é exatamente isso que eu quero dizer para que vocês falem. Qual foi o ponto-chave? Foi acordar? Foi o mentor? O quanto o mentor é importante. Vocês não tiveram apenas um, vocês tiveram na parte... pelo menos Josivan não tinha advogado antes, você já tinha, mas era mais da parte trabalhista, já esperava o funcionário botar na X. Então, o que é que a gente começou a fazer? A prevenção para isso, né? A prevenção foi buscar uma pessoa de RH, foi buscar outra pessoa de processos. Então, para que eles possam entender que eles têm que contratar especialistas. Isso. Que especialista é que muda o jogo. Não sou eu que mudo o jogo. O empresário nunca vai mudar o jogo se ele não entender como funciona o jogo. E os jogos são especialistas nas áreas. Exatamente. Exato. Buscar ajuda é buscar os especialistas e entender que sozinho não vai conseguir. E assim, abre o mundo quando você percebe que há várias mãos, fica tudo mais leve, tudo mais fácil. Você não tem que decidir tudo sozinho. É muito bom. Com certeza. E a gente fica vendo assim, comecei a sentir a dor aqui, lá atrás, lembrando aqui da dor, porque o que é que acontece? Nós empresários, muitas vezes, quando estão nesse vício lá atrás, a gente acha que vai resolver tudo, então deixa tudo para depois. Não, eu não vou gastar esse dinheiro agora porque isso aqui vai me fazer falta. Não vou gastar isso aqui, é caro. E aí a gente termina deixando de investir o que tem que investir no especialista e perdendo dinheiro. Essa é a questão. Deixando de crescer o que a gente poderia ter crescido já há muito mais tempo. Então, isso assim, quando você tem um especialista, como o Flávio falou agora, abre assim, várias oportunidades. A gente já, como a Jana falou, a gente está fazendo já a mentoria fora. Conrado, que é uma pessoa incrível, a equipe dele. É um monstro. Então, assim, eu mesmo cheguei lá achando que o que eu vim fazer aqui, meu Deus. Mas o resultado é incrível e você se depara conhecendo você mesmo, coisa que muitas vezes a gente deixa de nos conhecer. Então é importantíssimo esse especialista. E eu só tenho a agradecer a Jena por isso, por ela fazer parte da nossa vida. Que foi através dela que estamos chegando onde a gente está chegando hoje. Amém, amém. Vamos finalizar, agradecer a vocês pela participação. Muito obrigada por contribuir com alguns empresários que vão estar escutando, algumas pessoas que vão estar escutando esse podcast e fazendo com que eles possam realmente reviver. Porque às vezes quando a gente está num momento desafiante na nossa gestão, na nossa vida financeira, a gente precisa reviver, né? E isso é extremamente importante. E dizer para quem está nos escutando aqui que não existe nada em relação a dinheiro que não tenha solução. Né? A única coisa que não tem solução na vida é a morrida.
Se você der uma morrida aí, não tem mais jeito, né? Eu costumo falar isso, não tem mais jeito. Mas o resto a gente consegue ajustar, consegue resolver, tudo com muita cautela, com muita calma, com muita estratégia, porque na verdade financeiro é estratégico, totalmente estratégico, e ter a percepção que precisa recuar para avançar. Isso é gestão. E eu ainda queria dizer mais, Gina. A gente falou para aqueles empresários que estão num momento desafiante, né? Sim. Mas vamos deixar o recado também para aqueles que ainda não estão. Não aguardem ficar assim, né? E hoje busque um diagnóstico preciso de como a sua empresa está, né? Se blinde antes. Toda essa conversa, todo esse papo é bom, porque às vezes alerta o empresário que diz assim, poxa, eu nunca fiz um diagnóstico financeiro, eu não sei como é que está o clima organizacional da minha empresa, né? Eu não tenho um setor de gente de gestão, um DP, eu não tenho processos. Então, a gente falou aqui sobre coisas muito importantes que também se deve trabalhar com prevenção, sabe? Nós somos um exemplo de dificuldade que deu certo, mas que os empresários que ainda não passaram por isso não esperem passar e aprendam com os exemplos que a gente deu aqui. Perfeito. É exatamente, gente. Consultoria, mentoria é para quem quer alavancar. Em último caso, é para quem está com dificuldade. Isso é exatamente isso que o Flávio falou. É muito, muito, muito importante. E que quanto mais você vai buscar ajuda, né? Eu tenho um caso muito interessante sobre isso, de um médico que teve um AVC, né? E ele fazia planejamento financeiro comigo. E eu fiz todo o planejamento dele dos próximos 5 anos. E quando ele teve o AVC, ele estava totalmente, vamos dizer, preparado financeiramente para isso, porque o médico parou de trabalhar simplesmente mais de 6 meses. E ele teve como se manter sem dificuldades, porque ele estava com AVC, a mulher estava recém-parida, então todo um processo, e no qual, se ele tivesse tomado a decisão errada, que era construir uma casa, eu disse, não é hora de construir casa. Não está no momento. E ele escutou. Lembra que eu falei no início, é ensinável? Ele escutou. Então, ele não fez. E com isso, hoje, cada vez mais ele cresce mais. Ficou bom, graças a Deus, do AVC e a vida que segue. Mas se ele tivesse com AVC, com dificuldade financeira, aí, gente, é muito pior. Então, a gente tem que fazer os planejamentos dos nossos próximos 5 e 10 anos. Onde eu quero chegar daqui 5, 10 anos? Quanto eu quero ter de renda passiva? Que agora é onde vocês estão. O processo de construir renda passiva. Isso é fantástico. Então, gestão a gente fala muito, senão a gente vai embora 11 horas da noite. Então, muitíssimo obrigada vocês estarem aqui no GenaCast e que esse GenaCast possa ajudar muitas e muitas pessoas a prosperarem e ter liberdade financeira. Com certeza. Ok?